Não, claro, claro. E é bom que um governante ele tenha a sensibilidade de entender que quando das dificuldades que tem, né? E compreender. Porque tem cara que é muito arrogante. Eu estou mal por causa disso, eu da amanhã eu melhoro. Não. É compreender, ver quais dificuldades que está havendo, né? E como fazer com que isso aí signifique sim, né? O desejo e a vontade de acertar com sua equipe. Um bom governante ele tem que fazer autoavaliação 24 horas. 24 horas, né? É isso. E outra coisa, e as pessoas confiam nele, né, as pessoas que votaram, e hoje, quando o cara é presidente, independente de quem votou, deixou de votar, espera que as coisas melhorem, né? Que foi aquilo que foi prometido. Então, é dentro dessa concepção que o cara tem que fazer, sim, a autoanálise e observar o que de fato está, acontecendo e a capacidade de fazer as coisas que foram prometidas. Então, quando tem fatores aqui, feito a questão que eu acabei de falar, que são econômicos, na questão dos alimentos, que são sazonais, o que se pode é diminuir, não agravar tanto os efeitos na concepção da estrutura financeira do homem trabalhador, da mulher trabalhadora, do homem do campo, das donas de casa, daqueles que são trabalhadores, de fato, no seu âmbito geral, que são assalariados, que recebem aí de 1, 2, 3 salários, classe média descendo, não é isso? Você tem que, sim, dar uma resposta à altura e buscar soluções, O que não eu acho interessante é que quando se fala, não, o Brasil exporta para o mundo todo grãos e coisa e tal, sim, mas em momentos difusos como esse que nós estamos vivendo, né, de questão de frustração de safra, ou questão sazonais, qual é o plano B que nós temos? O plano estratégico para que os preços não subam tanto. E eu disse aí, sim, acho que a questão dos armazéns reguladores de preço, né, que o governo deve ter, e aí eu disse que isso aí é histórico, né, desde que a perpetuação do mundo, que se fazem isso, né, de você armazenar suprimentos de primeira grandeza, para que em momentos difusos, em momentos de entre-safra, em momentos de frustração de safra, em momentos de escassez, você tem condições de atender a demanda da população. E hoje, numa concepção diferente, você tem que equilibrar preços. As pessoas recebem dinheiro, né, e tem que ter a capacidade de comprar seus alimentos, porque é feito que minha mãe me falava. Alimento tem que ser barato, porque a gente come de manhã, de tarde e de noite. Né? Alimentos tem que ser barato. E isso, sim, tem que ser de atenção especial. Preço de alimentos, para qualquer governante, eles têm que estar atento a tudo. Ao preço da tomate, ao preço da cenoura, ao preço da carne, ao preço do arroz, saber, né, nas suas matrizes de produção, né, de agricultura, né, como é que está sendo, como é que vai ser o processo de safra, os processos de produções, e tentar, por isso que a turma fala, tem muito subsídio para a agricultura, os governos têm que dar subsídio mesmo para a agricultura. Não há sombra de dúvida. Nós temos nosso alimento, não tem outra área, né? Claro, tem que ter, sim. A questão de segurança alimentar. E a gente vê, é celeiro do mundo, mas o brasileiro ainda passa fome, né? Que para mim é um absurdo. Você produz tanta carne, tem tantos gados, a pecuária da gente aqui é gigantesca, né? Os alimentos, né? Aqueles que produzem soja e grãos, é gigantesco, e as pessoas ainda têm aqui insegurança alimentar. Veja só, analisa friamente como é que é isso. Então tem que sim, o governo tem que se ater a isso e observar isso, que isso são números estatísticos para aqueles que querem continuar e participar do processo constitucional de reeleição ou sair com uma boa avaliação. Tem que sim, tem que ser o centro das atenções, não tem o que fazer. Sim, a gente está aqui com o Tony, né, e ele está conversando aqui com a gente, e ele diz que realmente o Lula ele tem que estar preocupado com a alta dos alimentos mesmo. Uma coisa que ele mais falou durante a candidatura dele foi entre picanha e cerveja gelada, mas o preço do feijão e do arroz só estão aumentando. Isso fica difícil até para comprar o básico. Mas a gente sabe que ele falou isso como uma metáfora. Eu não entendo, Jadiel, que ele falou isso ao pé da letra, viu? Não, isso aí ele falou com
o espírito de, o brasileiro tem que voltar de novo. Ele disse, isso é uma questão popular. O brasileiro que gosta de tomar cerveja, comer uma carne, coisa e tal. Por que não faz isso? Todo mundo faz isso. A gente não pode levar isso a sério. O governo, a gente falou aqui, uma questão imparcial. O governo Bolsonaro também, um quilo de arroz eu comprei a R$ 15. Eu estou falando de uma questão imparcial. Estou aqui conotando isso como política. Não é pauta política. Problema não é de gestão, é problema de economias do mundo. Todo presidente, e eu falei lá no meu comentário, todo presidente passa por isso. E ele tem que estar atento. E isso é atrelado, logicamente, também a índice também de avaliação estatística. Os presidentes estavam. Agora, ele não é culpado do feijão amanhã dá R$ 10, não, ou dá 15. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, quais as maneiras de poder atenuar isso? E aí eu disse as maneiras. Que quem colocou armazém de segurança alimentar nesse país começou lá, no governo militar, depois Fernando Henrique tinha, Collor tinha, quem acabou foi o governo Bolsonaro. Então, o PT continuou com os armazéns que regulavam preços, tem que voltar de novo. O governo estava falando sobre isso. É por isso que os preços sobem tanto. Então, isso não é pauta política, não é pauta de ideologia. Isso acontece com todos os presidentes. Eu falei de novo, 1 quilo de picanha era R$ 200, era 100, aliás, 200 não. Chegou a R$ 100. Hoje está numa média aí de 40, 50, baixou para quem pode comprar. Então, os preços de alimentos são sazonais, gente, são sazonais. Isso não está na concepção política, né? Então, mas os governos têm que estar atentos a isso, porque isso sim são atrelados a índice de satisfação. A população entende, quer queira, quer não, que o governo pode fazer alguma coisa. E tem coisas que realmente ele não pode fazer. Se houver mesmo uma frustração de safra de feijão, Deus o livre, no país todo, no centro-oeste do país, Lula vai fabricar feijão? Não vai. Né? Vai ter que exportar. Vocês não lembram, vou lhe contar aqui uma coisa. Houve um momento de escassez de arroz na década de 90. Se você for no Google, você vê isso. E o Brasil começou a exportar arroz da Argentina. Arroz era caro pra caramba. No governo Sarney ainda. O arroz que vinha era arroz da Argentina. O leite era da Argentina. Porque existia o quê? Uma demanda muito grande com pouca oferta. Né? Dentro daquelas questões inflacionárias do plano cruzado. Então, todos os governos passam por isso. Eu, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, na minha limitação, eu entendo sim que os armazéns da Conab têm que ser reabastecidos com força. O governo tem que começar a comprar produções para equilibrar preços em tempo de escassez, em tempo de entre-safra. Aqui a gente não está vivendo escassez, a gente está vivendo uma entre-safra. É diferente. Escassez, graças a Deus, não estamos vivendo nem vai viver. Né? Então, para que não haja descontrole. Agora, o que eu estou falando aqui hoje, eu lhe vou falar com fé de ofício. Lá para agosto, setembro, outubro, a gente vai estar vendo já que quando começa a questão da abundância das safras, os preços vão baixando. Né? Porque isso é sazonal. Não é? Só que as pessoas hoje que precisam de uma atitude hoje. O que é que eu estou dizendo? Toda vez que tiver um processo de entre-safra, toda vez que os preços começarem a subir, é necessário que tenhamos armazenamentos de grãos para que a gente coloque no mercado para equilibrar os preços, para que os preços não fiquem descontrolados. Já falando aí Lula e Bolsonaro, nessas comparações assim, né, que acontecem, tem alguns analistas que estão falando que Lula está muito parecido com o Bolsonaro por dizer tanta bobagem, viu? E eu estou concordando com esses analistas aí, viu? Porque tem cada pérola que o Lula está soltando também, que a gente diz, não, ele só foi lá em Marte e voltou com as pérolas dele, viu? Ô Tassi, eu vou fazer um comentário agora interessante. Você vê o seguinte, né? Que não foi falácia. Né? Tudo que o Cid Gomes delatou na questão dos atos golpistas foram confirmados agora pelos próprios comandantes das Forças Armadas. Então, as provas que o Cid tinha de celular, conversando com os comandantes das forças, estavam baseadas na pressão e na fala e no desejo e na vontade de o Bolsonaro dar um golpe institucional no Brasil, de não aceitar o resultado das eleições, né, e entrar pela força, pela turbulência, ou seja, amparado pelas Forças Armadas. Tanto é que reuniões aí com a Força Armada para anular a eleição, né? Sim, claro. Tanto é que o comandante do Exército,
né, na época, o Freire Gomes, parece, né? O Freire Gomes disse assim: olha, presidente, se você retomar com essa palavra, eu vou lhe prender. O que não tiver dentro da Constituição, as Forças Armadas não fará. E por que foi o Exército? Porque o Exército é que tem contingente militar. É que tem a força mais ampla, a força pesada. As outras duas forças não farão e nunca irão fazer, isso aí já é a concepção já de o Exército sempre nos mundos das forças militares é a maior força institucional. Então, acontece alguma coisa quando o Exército dá o pontapé inicial e as outras acompanham. Normalmente, mesmo que não queiram, mas acompanham. Marinha e Aeronáutica. E o Exército por si só. E aí ele fez honrar a farda e honrar os princípios constitucionais. Dizer, não se pode falar aqui em golpe militar. Isso é anticonstitucional. Se você continuar, presidente, a gente vai lhe prender. Né? Aí independe se o Freire Gomes gostava do Bolsonaro, ele não gostava de Bolsonaro nem de Lula. Independe se o Bolsonaro tinha uma boa relação com o comandante. O comandante olhou para a Constituição e disse: não funciona dessa forma. E aí a gente tem que baixar a cabeça e dizer assim: poxa vida, a gente teve. É por isso que eu digo a você: a gente não pode dizer que o Exército estava contaminado por Bolsonaro. Mentira! Tinha pessoas legalistas, tem generais legalistas, tem coronéis legalistas, capitões legalistas que seguem a Constituição e que disseram não na hora que era para dizer não, isso aí não se aplica mais. Né? Independente se gostava de Bolsonaro ou não, é que eu tenho concepção também que eles não votaram no Lula, mas eles são o quê? Legalistas, cumpriram a Constituição, não estavam ali para agradar nem A nem B, mas estavam ali como força de Estado. Né? É uma força, são instituições de Estado que permanecem e que os governos passam. E foi assim que o Freire Gomes disse claramente. E isso harmonizou justamente com o que o Cid Gomes falou, né, quando estava preso na sua delação premiada. E o comandante disse: quem tinha essas minutas e queria sair foi o próprio presidente. O presidente estava forçando, através de Cid Gomes, para se fazer isso. E quando ele veio falar comigo, eu disse: não continue com essa palavra que eu posso lhe prender. Não é isso? E ontem eu estava olhando a Natuzanelli fazendo um relato, disse que a depressão de Bolsonaro foi essa. Por isso que ele foi para os Estados Unidos, porque sentiu que o comandante do Exército disse não para ele, não ia fazer nenhum ato de loucura. E aí, mas continuaram, né, assim, ainda continuaram arriscando o jogo, que culminou com o dia 8 de janeiro. Não é verdade? Achando que o Lula ia fazer uma GLO para botar as Forças Armadas para tomar conta de tudo, e nisso aí o Lula não tem mais condições de governar. Né? Ainda começaram porque aquelas pessoas continuavam lá, né, conversando com alguns coronéis, com alguns generais, naqueles acampamentos lá em frente aos quartéis, né? E isso tudo aconteceu. E isso aí não é a história da carochinha. Aí eu pergunto: será que os comandantes das Forças Armadas estavam mentindo agora? Porque o depoimento dessa semana deixaram bem claro. E cada dia mais o cerco vai se fechando mais para o Bolsonaro. Porque deixou bem claro agora que o Bolsonaro estava ligado diretamente. Né? Então, aquela coisa, o batom na cueca apareceu. A turma não diz isso no linguajar de quem está atrás de provas? O batom na cueca apareceu. Né? O ex-comandante do Exército disse sim, foi Bolsonaro que estava pressionando um golpe.